Fala pessoal, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Me Aguardando ouvindo aí aí? Me mais um ouvindo aí bem pouquinho, também? pessoal entrando. Te ouço bem aí, Rafa. Vou dando um alô aqui para a galera. Diego, Eduardo, Fábio, vocês já estão por aqui. Fábio também, Pacheco, Fernando, Franciele, Isaac, Juliana, Caxiniro, Canachiro, Leonardo, Luciana, Marcos, Milton, Rodrigo. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar, né? Aguentando aí um pouquinho aí. Boa tarde. Pessoal, pode ir interagindo pelo chat aí, a gente vai conversando, tá certo? O Rafael já está entrando aqui conosco. Boa tarde, Diego. Vamos fazer o seguinte, ó, vai comentando aqui no chat, por favor, da onde vocês estão falando. Vamos nos comunicando por aí. Daqui a pouco a gente vai abrir a sala aí para todo mundo poder falar, fazer as suas perguntas, interagir conosco aí por vídeo, por voz, da maneira que você se sentir mais à vontade, tá bom? A Juliana está aqui em Maringá conosco. E aí, de onde vocês são? A Luciana é de São Paulo. Enquanto o pessoal está entrando aí, pessoal, alguns recadinhos importantes para vocês aí. Quero dizer que daqui a pouco nós vamos ter sorteios. Sorteio de canecas da Alca Vivotec para vocês. São 2 canecas, olha, já estão aqui na minha mesa. E elas vão aí para aquele sortudo. Quero dizer para o pessoal da Alca que está aqui, vocês não vão poder participar. Sinto muito. Tá bom? Então nós vamos ter aí sorteios, vamos ter também aí alguns outros, algumas outras surpresas. Vamos ter uma oferta especial no final do nosso evento. Valeu, Rafael. Acho que conseguiu acessar aí. Cadê ele aqui? Fala, Rafa. Agora sim, Agora entrou, Rafa. agora eu consegui conectar. Faz parte do processo. Boa tarde. Boa tarde. Bom, o pessoal já tá entrando aqui conosco, viu, Rafa? Enquanto você estava se conectando aí, sei que houve alguma falhinha aqui, mas ainda bem que deu certo. Se apresenta aí para o pessoal que está aqui conosco, já tem bastante gente conectado conosco, algumas pessoas você já deve conhecer, outras eu acredito que ainda não tiveram o prazer de serem apresentados. Se apresenta, por gentileza. Bom, pessoal, boa tarde. Sou Rafael Duarte Silva, responsável pelas operações da Vivotec no Brasil. Legal, Rafa. Quanto tempo de Vivotec já? Completo 4 anos daqui a um mês. E no mercado aí de CFTV, segurança, quanto tempo? Melhor não falar para não entregar a idade, mas pelo menos são uns 15 anos aí já trabalhando nesse mercado já. Legal, Rafa, legal. E qual que é o nosso assunto de hoje, Rafa? O que você vai trazer para a gente aí de informação, de novidade? Hoje a gente vai falar sobre o lançamento da série 87 V3, né? Nós Legal. tivemos esse lançamento, inclusive, como ponto focal na ISC Las Vegas, que aconteceu semana passada, né? Então falamos muito sobre a série 87 V3 aí que a gente lançou, e acho que o que a gente tem de novidade aí vai agradar bastante aí os participantes aí, que a gente vai focar bastante nessa nova tecnologia que nós estamos trazendo aí para essa série de câmeras e outras tecnologias também que estarão embarcadas em outra série de outras câmeras, mas a 87 V3 ela vem para inaugurar essa nova geração de inteligência artificial embarcada da Vivotec. Perfeito, show de bola. A bola está contigo, meu amigo. Já temos 21 pessoas aqui conosco. Fique à vontade, por favor.
Legal, deixou. Podem ver minha tela já? Acho que já, né? Já apareceu aqui para mim. Pessoal, Legal. vocês vão comentando também aí, o áudio tá bom, a comunicação tá legal, manda aí um joinha, interage aí conosco aí, ó, pra gente poder saber se tá tudo certinho. Aí o pessoal tá mandando um joinha. Perfeito. Bom, Maravilha. pessoal, falando aqui sobre a série 87V3, né? Para quem não conhece, a série 87V3 é a nova geração de câmeras de 5 megapixels da Vivotec, né? Essa série ela traz uma vasta gama de analíticos embarcados, inclusive com a novidade da pesquisa forense, né? A gente chama de pesquisa aprofundada, né? O Deep Search, mas no mercado, pessoal, principalmente no mercado brasileiro, o pessoal costuma chamar de pesquisa forense, né? Então a gente traz uma série de analíticos já embarcados nessas câmeras, já licenciados, né? Então o objetivo aqui é a gente discorrer justamente sobre o que a gente tem de novidade no equipamento, o que a gente tem de novidade em termos de inteligência artificial embarcada também, né? E o interessante da série V3, 87V3, que agora nós temos, deixa eu ele está aqui. Agora nós temos modelos de dome interno, né? As câmeras fixas de dome internas, as câmeras fixas de domes, as câmeras domes externas, IK10, antivandálica, produção antivandálica também. E agora na mesma família a gente também tem as bullets, né? Externas. E o mais interessante dessa geração é que agora nós temos uma vasta opção de lentes. Então, quando a gente está trabalhando, por exemplo, com a FD 9187 HTV3, que é a nossa doma interna, nós temos duas opções de lente. Uma lente de curto alcance, uma lente pequena, e uma lente de médio alcance. Então, a gente está falando aí de 2,7 milímetros a 13,5 e 7 milímetros a 22 milímetros do alcance médio. Essas opções de lentes você tem tanto na versão indoor, na versão interna, quanto na versão outdoor, na versão externa. E a Bullet, para trazer ainda mais versatilidade para os seus projetos, a gente tem também uma lente de longo alcance de 12 milímetros a 40 milímetros, né? E quais são os benefícios da série 87V3, né? Primeiro, a gente tem uma versatilidade muito grande em uma mesma série, uma mesma família de câmeras, né? Como distância focal, facilidade na instalação desse tipo de equipamento, né? E principalmente os acessórios. Por quê? Porque hoje a gente tem os mesmos acessórios para todos os modelos dessa família de câmera, né? Então, a gente falando de cobertura e distância focal, curto alcance, nós temos Bullet, Outdoor Dome e Indoor Dome. Médio alcance, Bullet, Outdoor Dome, Indoor Dome. E longo alcance, nós temos a Bullet aí com a lente de 12 milímetros a 40 milímetros, né? E aqui numa comparação direta, né? A gente instalou as câmeras em um mesmo poste, né? Fizemos uma comparação no zoom máximo de curto alcance 13,5, 22 milímetros e 40 milímetros, né? Então a gente tem o curto, médio e o longo alcance no mesmo modelo, numa mesma série da série 87V3, né? Então isso dá versatilidade para o projeto, né? Você não precisa mudar de part number, você não precisa mudar de equipamento, né? Basicamente hoje nós estamos montando projetos no Brasil, na América Latina, mas vou falar um pouquinho mais do Brasil, né? Estamos montando projetos no Brasil 100% com série 87V3, né? Então eu tenho projetos onde eu tenho uma X quantidade da V3 Bullet na versão com lente 2,7 a 13,5 milímetros e uma outra quantidade também da 87V3 da Bullet, mas na opção 12 milímetros a 40 milímetros. Por exemplo, se você tem um projeto onde você vai fazer leitura de placa e você vai processar esse algoritmo de leitura de placa, de reconhecimento facial ou mesmo caracteres de container para projetos de porto, você vai processar no servidor, você pode, por exemplo, utilizar a série 87V3 e dependendo do posicionamento da distância, do rosto da pessoa, do caractere do container ou mesmo da placa do veículo, você tem dentro da 87V3 três opções de lente para o seu projeto, né? Então você não precisa ir atrás de um outro modelo de câmera, trocar part number, se preocupar com acessório. Por quê? Porque você tem o mesmo modelo com três opções diferentes de lentes, né? E aqui eu gosto muito desse slide porque mostra realmente a flexibilidade uh,
da série 87 V3, né? Então a gente tem a mesma cena, aqui no fundo nós temos o táxi amarelinho, né? Aqui no na primeira imagem, com zoom 2.7, o mais aberto possível, né? Na 2.7 a 7 milímetros, né? Aqui na 13.5 milímetros a gente já tem o táxi um pouco mais próximo, né? E aqui na câmera 12 milímetros a 40 milímetros a gente já tem uma comparação exata aí de distanciamento focal aí, e no caso da 40 milímetros a gente consegue ter mais proximidade dos objetos aí em comparação com a cena. Quando a gente fala de instalação, a gente tem que desenvolver um equipamento que seja também fácil de instalar, né? Um dos pontos que a Vivotec está batendo bastante no desenvolvimento de equipamento é você criar equipamentos que sejam mais fáceis para a instalação e para a possível manutenção também, higienização do equipamento, ou mesmo reconfiguração, reposicionamento, né, no projeto. E o que a gente tem feito com a série 87 V3? Primeiro que a gente construiu um design que ele economiza 50% do tempo de instalação, né? E como que a gente economiza 50% do tempo de instalação? O primeiro é que essa câmera, ela já acompanha a caixa de junção, né? Ou seja, aquela caixa de sobrepor que geralmente a gente vai no mercado, atrás de uma caixa para o projeto. Essa câmera, ela já inclui, já está dentro da caixa dela, a caixa de junção, essa caixa de sobrepor, né? Então essa câmera, ela já vem praticamente fechada, praticamente montada. Basicamente, você tira ela da caixa, desencaixa essa caixinha de sobrepor, a caixa de junção, instala a caixa com um acessório na parede, no poste, enfim, e posteriormente você somente encaixa a câmera e ela já está blindada, já está vedada, já está pronta para funcionamento. E na parte da instalação da câmera e da configuração, a série 87 V3, assim como os novos modelos de câmeras da Vivotec, agora você consegue fazer a configuração através do Wi-Fi. Então ela tem uma porta USB, você pode conectar um dongle Wi-Fi, né, um adaptador Wi-Fi, utiliza seu celular, seu smartphone, baixa o aplicativo da Vivotec e você pode conectar na câmera de forma imediata via Wi-Fi, e você pode fazer todo aquele ajuste que antigamente a gente fazia olhando, visualizando a imagem por um laptop, né? E fazendo uma chamada por rádio, por telefone, para você tentar ajustar corretamente o posicionamento da câmera. Agora você pode fazer isso de forma mais prática. Pluga esse dongle, Wi-Fi, se conecta sem fio na câmera e você posiciona, pode ver a imagem, pode fazer o ajuste de zoom, o ajuste de posicionamento da câmera de forma mais rápida, né? Terminou a instalação, puxa esse dongle, desconecta e você já tem a câmera pronta para uso, literalmente, encaixa e fecha essa câmera. Isso aí, só quem já teve que colocar a câmera e fazer configuração muitas vezes sozinho, nós aqui na maioria das vezes que é no caso de uma apresentação, de uma POC, não nem sempre uma instalação final, mas a agilidade que isso traz é muito grande, né? Todo mundo sabe a dificuldade que é quando você tem um volume grande de câmeras para fazer a instalação no dia a dia, essa dependência de fazer o ajuste, muitas vezes você não tem essa acessibilidade de um laptop próximo, o centro de monitoramento fica numa sala fechada, você está numa área externa, então isso aí para o instalador agiliza muito o processo, ele ganha tempo e agilidade nisso aí, é uma facilidade bem grande mesmo. A série... Rafa, sim, você se importa, assim como o Silvio interrompeu, do pessoal levantar a mão se precisar fazer uma pergunta, ou deixa as perguntas todas para o final? A gente pode deixar para o final. Tá a gente bom. pode deixar para o final, não vejo nenhum problema. Até para a gente poder seguir a apresentação aqui, mas a gente deixa para o final, sim. Continuando da parte de instalação que o Silvio comentou, facilita bastante. Uma outra vantagem dessa câmera que também facilita, essa câmera ela já possui entradas e saídas digitais, né? O corpo dela já possui entradas e saídas digitais. Ela é uma câmera, obviamente, ela é 100% PoE, né? Mas ela também permite conexão AC 12 volts. Mas agora a gente tem também esse acessório que é o I/O expansível, né? Então, se você precisa de uma maior quantidade de entradas e saídas digitais, você pode instalar esse acessório. Pode ver que a instalação ela é muito fácil. É uma caixinha, literalmente, que você encaixa na câmera, né, aqui na parte de trás. E esse I/O expansível, além dele permitir uma maior quantidade de entradas e saídas digitais, ele também tem um conector que permite alimentação DC,
né? Então a câmera já vem preparada para alimentação AC, e com esse I/O expansivo, esse acessório opcional, você também tem a opção de alimentar ela DC. Porque essa câmera, a série 87V3, ela permite uma alimentação redundante. Então você tem uma alimentação do PoE, da rede, e você também pode ter uma alimentação via AC ou via DC utilizando esse acessório. Então, caso você tenha um problema de queda de comunicação, queda de alimentação via PoE, com a CDC você tem essa redundância. Como vocês sabem, a Vivotec ela sai na frente da concorrência em termos de redundância. Todas as câmeras da Vivotec permitem você utilizar cartões de memória, e no caso da 87V3 a gente suporta cartões de memória de até 1 TB. Então, imagina essa câmera com cartão de memória com uma alimentação redundante, você não vai perder imagem nunca, mesmo que você perca essa conexão da rede, mesmo que você perca a alimentação do PoE, da porta do switch, ou do NVR, por exemplo, você ainda tem essa câmera com essa opção de alimentação redundante via AC ou via DC. E aqui a gente tem também algumas novidades no que diz respeito à proteção da câmera como um todo, né? Então não basta ser só uma câmera IK10, né? Uma câmera IK10, na maioria dos projetos, ela é posta à prova para que ela seja realmente testada ou validada no ambiente de que ela é uma câmera IK10. Mas a maioria das câmeras hoje do mercado já tem essa proteção IK10, né? É o mínimo que você tem que ter para num projeto, o mínimo que você tem que ter num projeto é uma câmera anti-vandálica IK10. No caso da 87V3, o próprio design dela torna ela superior às câmeras de mercado. Por quê? Porque ela tem uma membrana respirável, né? Então ela tem uma permeabilidade, ela minimiza o embaçamento da lente, tem a parte de estabilização da temperatura e principalmente a parte de controle de umidade. Então, por exemplo, é uma câmera hoje que ela está sendo muito utilizada em projetos do segmento portuário, né? Então, a Alca ela tem uma experiência muito grande nesse segmento, nessa vertical, e está utilizando essa câmera porque ela literalmente ela atende toda a especificação da Koana, né? Então, na parte de resolução, a parte de analítico inteligente, NEMA 4X e K10, mas não somente isso, ela também, por conta da sua construção, ela também permite que você tenha um equipamento que não vai te dar problema de umidade, não vai te dar problema de embaçar lente, não vai te dar problema de infiltração de água, né? Tem a parte da selagem ambiental também, isso significa que é um equipamento que não vai te dar manutenção. Qual que é a manutenção que a gente tem nesse tipo de equipamento, né? Sujeira na parte externa, na parte da lente. Então você tem só aquela manutenção de higienização do equipamento, mas ela tem a selagem ambiental. Então você vai ter proteção contra a sujeira, contra a poeira, contra sais, contra a água. Ou seja, ela está realmente pronta para cenários críticos, né? Diria aí ambientes de missão crítica, que a gente tem essa câmera aí pronta para estar atendendo esse tipo de cenário, tá atuando nesse tipo de segmento. Eu gosto muito de falar dos acessórios da Vivotec, né, porque são acessórios funcionais. O legal é que a maioria dos acessórios são compatíveis com outros modelos de câmeras, é o que a gente chama de acessório universal. Então, nós estamos falando, por exemplo, da série 87V3, mas os mesmos acessórios da série 87V3, eles atendem a série 65V2, a série 67V2 e a série 91V2. E isso é legal porque, para o distribuidor e para o integrador, ele não vai fazer um estoque de acessórios de vários modelos, inúmeros part numbers, não. Ele vai ter a mesma caixa de proteção que atende vários modelos de câmera, ele vai ter o mesmo acessório de poste que atende vários modelos de câmera. Então isso facilita o armazenamento, isso facilita a logística e principalmente a instalação. Então, eu já trabalhei em integrador, sei como que é instalar uma câmera no poste, né? Quantas vezes a gente não saiu para fazer uma instalação, chegando na hora da instalação, por algum motivo ou outro, a gente pega a câmera e não é o acessório correto, né? Ou muitas vezes você tem uma vasta variedade de câmeras aí, cada uma com acessório específico. É difícil de você fazer essa gestão, você fazer até ser rápido na instalação quando você tem uma série de acessórios completamente diferentes para cada um desses equipamentos, né? E com os acessórios universais a gente minimiza esse risco, né? Então a gente tem acessórios que são compatíveis com vários modelos, várias séries de câmeras da Vivotec, né?
Falando um pouquinho de qualidade de imagem, né? A gente fala pouco sobre qualidade de imagem, a gente fala mais sobre inteligência embarcada, até porque hoje as câmeras elas estão muito semelhantes em termos de imagem, né? Mas aqui eu deixo uma provocação, né? Porque eu estou comparando com outro modelo da Vivotec que é conhecido por ter uma boa qualidade, ter um sensor Sony, que é a geração da 87A, né? Então, do lado esquerdo, nós temos a 87V3, que utiliza a Sony Starvix 2, e do lado direito, nós temos uma outra câmera Vivotec 87A, que utiliza também o sensor Sony. Mas aqui eu quero deixar um vídeo de comparativo de duas câmeras no mesmo ambiente, posicionadas lado a lado, né? E do lado esquerdo, nós temos uma câmera que te traz maior qualidade de imagem. Aliás, eu vou até melhorar essa palavra, né, essa expressão, uma melhor fidelidade de imagem do que a 87A. Então, são duas câmeras que têm uma qualidade de imagem muito grande, mas a 87V3, por conta de possuir uma lente IPIRIS, possuir um sensor Starvix, um sensor Sony, ela te traz também uma maior fidelidade nas cores, né? Então, eu gosto do verde, mas eu gosto do verde que é verde, eu não gosto do efeito Photoshop, do efeito Instagram, né? Aquela imagem lavada, aquela imagem com maior saturação, com maior contraste. Eu gosto do verde como ele é, a imagem fiel à imagem, o retrato real. E aqui a 87V3 ela traz para a gente uma maior fidelidade das cores, uma maior fidelidade da imagem, né? Falando um pouquinho de analíticos, né? Uh, Toda a série V3 da Vivotec, toda a série S da Vivotec já inclui o licenciamento do Smart VCA, né? Então essas câmeras elas já têm uma inteligência embarcada, os analíticos que vocês estão acostumados, né? De cruzamento de linha virtual, objeto abandonado, objeto removido, aglomeração de pessoas, né? Todos esses licenciamentos eles já estão embarcados na série V e na série S que vocês conhecem da Vivotec. Com a 87V3 não é diferente, né? Então nós temos aqui toda a extração de metadados, a extração de informações sendo processada, embarcada nas câmeras, os analíticos todos processados e embarcados, mas agora a gente tem um plus com a série 87V3, onde a gente tem a pesquisa forense, o Deep Search, a pesquisa aprofundada, e onde nós temos também a extração de atributos dos objetos que estão sendo monitorados pelas câmeras. Então, nós temos, falando de pessoas, a capacidade de extração de cor de vestimenta superior, vestimenta inferior, se a pessoa está utilizando um chapéu, uma cobertura na cabeça, se está carregando uma bolsa, se está carregando algum tipo de mochila, né? O percurso, behavior, né? A rota, né? De que ponto a que ponto essa pessoa foi, ou seja, o perímetro que ela passou, o percurso, a rota de fato. Extração de características, né? Ou seja, aqui a gente pode pesquisar se aquela pessoa é de fato aquela pessoa e por qual câmera, por qual perímetro, por qual região essa pessoa ela passou, né? E a gente pode fazer uma rastreabilidade dessa pessoa. Quando a gente fala de veículo, nós estamos falando de extração de atributos também de veículos, no caso de carros, caminhões e ônibus, inclusive cor, e no caso de motos e bicicletas, extração desse tipo de objeto, né? Aqui a gente não extrai cor porque o tamanho do objeto ele é muito pequeno. Ainda a gente não está extraindo cor por conta desse tamanho, a quantidade de cor desse tipo de objeto ela ainda é muito pequena. E a gente também tem a extração de percurso, né, desse veículo, né? Se ele entrou em qual mão, como que, a que momento ele acessou aquela rota, né? Se é uma bicicleta, se é uma moto, a que momento ele cruzou aquela avenida, que ele acessou aquela mão daquela via. Então a gente também tem a extração de a gente também tem extração de atributos e extração de percurso de veículos, né? E aqui eu tenho um vídeo muito legal que mostra esses analíticos. Aqui a interface do nosso software, o VSS Pro, né? E aqui a gente mostra em tempo real a pesquisa de atributos. Então aqui eu estou pesquisando pessoas com uma vestimenta superior laranja, né? E aqui a gente já tem o resultado. Então aqui a gente tem o que a gente chama de Best Image, né? O Best Snapshot, ou seja, o melhor momento, né? Mas isso daqui não é uma imagem, isso daqui é um vídeo. Então eu posso consultar o vídeo dessas pessoas que foram pesquisadas, né? Então eu tenho uma evidência de pesquisa, eu tenho uma evidência
de todos esses analíticos, né, uma evidência de qualquer situação que foi pré-determinante para esse tipo de pesquisa, né? Todos esses analíticos eles estão embarcados, tá? Eu apenas trouxe a interface do nosso software aqui para mostrar para vocês em tempo real, né? Esses analíticos hoje eles estão integrados com Genetec, estão integrados com Milestone, estão finalizando a integração, se não me falha a minha memória, finalizando a integração com também o Digiforte, integração com a IMEDS, né? Então essas são as plataformas que hoje já suportam esses analíticos embarcados, né? No caso do Milestone e do Genetec, basta você instalar um plugin para você ter todos esses eventos sendo processados pelas câmeras e todos os eventos sendo enviados para o VMS através desses plugins. Esse plugin ele pode ser adquirido no nosso site ou no site da Genetec, no site do Milestone, sem custo nenhum. E aqui nós temos a extração de atributos, utilizando como exemplo aí os veículos, né? Então a gente tem aqui veículo com atributo, pesquisando em 5 câmeras, nas últimas 12 horas, um caminhão de cor azul. E aqui a gente já tem o resultado imediato dessa pesquisa, né? Então é muito fácil fazer essa pesquisa utilizando esse tipo de inteligência, né? Porque a câmera está sempre extraindo atributos e aqui a gente consegue buscar o resultado praticamente em tempo real, né? Então a gente tem aqui 5 câmeras que foram selecionadas, eu posso selecionar uma, 5, todas as câmeras, X câmeras, buscando nas últimas 12 horas, por exemplo, né? E aqui o tipo de objeto, nesse exemplo eu estou pesquisando um caminhão de cor azul. E aqui a gente tem a busca por comportamento, né? Nós estamos cada vez mais atualizando essa inteligência artificial. A princípio, nós temos intrusão, cruzamento de linha e ociosidade. E aqui eu tenho um exemplo muito legal desse analítico sendo configurado em tempo real. Então, a gente escolhe veículo com atributo, seleciona uma câmera, eu aplico a regra, cruzamento de linha. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa imagem, porque a gente está configurando em tempo real, né? Eu estou configurando agora essa regra, vou selecionar a moto, e olha que interessante, né? Eu tenho aqui ó, mais de 200 resultados, 9 páginas de pesquisa, mais de 200 resultados, mas eu acabei de configurar a linha virtual, acabei de configurar a regra, né? Então, como que eu tenho mais resultados? É muito simples. As câmeras hoje da Vivotec, elas estão sempre extraindo atributos, estão sempre trabalhando com os analíticos, sempre extraindo esses metadados, né? Hoje, na verdade, essas regras, intrusão, cruzamento de linha, ociosidade, nada mais são do que um filtro, né? Então eu coloquei uma linha ali de cruzamento de linha, né? Eu coloquei como um filtro, vou filtrar todas as motos que entraram naquela linha, que estão sendo monitoradas por essa câmera nas últimas 12 horas. E aqui eu tenho todos os resultados. Olha que interessante. Então, antigamente, como nós trabalhávamos com o algoritmo, você configurava o algoritmo da câmera e aí, a partir daquele momento, ele ia extraindo essas informações, né? Hoje não. No momento que você instala a câmera da Vivotec que tem essa inteligência artificial embarcada, automaticamente ela já está extraindo atributos. Ela já está extraindo, os analíticos já estão trabalhando, né? Os metadados já estão sendo enviados, né? E agora eu utilizo esses analíticos mais como um filtro para filtrar o que eu preciso de informação. Eu coloquei um filtro de cruzamento de linha, poderia ter colocado um filtro de intrusão, poderia ter colocado um filtro de ociosidade, por exemplo. É o que a gente chama de Sun Search, ou seja, pesquisa na cena, pesquisa na área que está sendo monitorada. E na investigação, o research, que seria um repesquisa, né, numa tradução literal, é a capacidade da gente procurar pessoas por todas as câmeras, né, que possuem essa tecnologia embarcada, né, a 87V3 possui. Eu vou pesquisar essas pessoas baseado nas características de vestimenta delas, ou se elas estão com alguma bolsa, né, se está com algum tipo de acessório. Isso daqui também é um vídeo bem legal. Então a gente vai clicar aqui nessa pessoa com o botãozinho direito, eu vou fazer uma pesquisa em uma câmera, em todas as câmeras ou câmeras selecionadas, e ele vai trazer todas as pessoas que atendem aquela característica de
vestimenta dessa pessoa selecionada. Então, digamos, se eu estou, digamos, um exemplo prático, né? Se eu estou passando na frente de uma câmera, por exemplo, com uma camisa azul, e eu quero fazer essa pesquisa, né, de que essa pessoa com determinada camisa azul, ela passou na frente daquela câmera, eu vou simplesmente clicar com o botão direito e vou pesquisar, e ela vai trazer esse rastreamento por onde essa pessoa passou, na frente de quais câmeras ela passou, né? E o mais importante aqui, no primeiro, 2, 3, 4, 5, na sexta imagem aqui, a gente tem inclusive uma informação aqui do percurso, né, do ponto A ao ponto B, da onde essa pessoa partiu e para onde ela foi, né? Então, essa investigação, essa repesquisa, esse research, ele capacita as câmeras para que, de fato, você consiga fazer um rastreamento de pessoas, né, por características, praticamente em tempo real essa pesquisa, né? Falando ainda sobre a câmera como um todo, né, o hardware como um todo, quando a gente fala de robustez, quando a gente fala de atender IK10, atender uma especificação da Koana, atender realmente a necessidade de projetos de missão crítica, a gente está falando de uma câmera que hoje ela é a prova de corrosão, então ela possui a certificação na EMA 4X, a prova de vandalismo IK10 e IK10 Plus, a prova de poeira, né, a gente está falando IP66 e IP67, né, dependendo do modelo, por isso que está IP6K aqui, e também a vapor de alta pressão, a certificação IP9K, a certificação também em vapor de alta pressão. Tá? Então, realmente, de fato, é uma câmera que a gente tem utilizado muito, é uma câmera extremamente versátil. Hoje ela está representando aí quase que 80% desse part number nos projetos da Vivotec nível Brasil. E quando a gente fala de segurança, né, a gente não pode deixar de comentar que todos os equipamentos, todo o portfólio da Vivotec, ele é 100% NDAA, né? E quando a gente fala de cibersegurança, além de ser um equipamento 100% NDAA, a gente está falando também de que ele possui toda a solução na suíte do Trend Micro IoT Security embarcada nas câmeras, né? Então é uma câmera que vai te trazer segurança cibernética, uma câmera que hoje tem um console seguro, é uma câmera que tem o seguro VADP, ou seja, somente suporta pacotes de analítico embarcados que tem uma assinatura digital da Vivotec, possui o boot seguro e possui também a capacidade de somente ser atualizada por firmwares assinados. Então, se em algum momento alguém com o IP, usuário e senha de administrador consiga acessar essa câmera e tente implantar algum trojan, algum pacote malicioso, a tecnologia da Trendmark ela vai identificar que um pacote malicioso essa câmera está sofrendo uma tentativa de instalação desse pacote malicioso, ela vai gerar esses alertas, né, de que essa câmera ela está sendo alvo de um ataque cibernético, e ele não vai conseguir ser instalado e não vai conseguir minimamente ser processado, porque ele não vai respeitar a assinatura de firmware cibernética da Vivotec e também não é um pacote assinado e validado pela Vivotec. E aí nós temos toda a parte de bloqueio de contas de usuário, caso essa câmera sofra tentativas de ataques de força bruta, por exemplo, ele bloqueia a conta desse usuário, envia essas notificações via um evento para qualquer plataforma, né? Você tem a auditoria de log, você sabe exatamente a que horas e qual foi o usuário e o IP que acessou esse equipamento. Você tem toda a parte de notificação de sistema para o usuário, né? Session timeout, ou seja, você não consegue deixar a sessão aberta dessa câmera por mais de 5 minutos, você não consegue deixar durante horas ela aberta no web browser. Você tem toda a política de segurança de senha, né? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, você não vai conseguir configurar a câmera com esse tipo de senha. E o principal que eu tenho utilizado muito nos projetos, principalmente projetos de governo, né, é a parte de HTTPS. Então, minimamente as câmeras trabalhando com HTTPS, trabalhando com certificados digitais. E para não passar batido, a 87V3, assim como todas as câmeras da série V e todas as câmeras da série S, é uma câmera da linha da Vivotec que possui 5 anos de garantia, né? Então hoje a Vivotec ela tem 5 anos de garantia nos equipamentos da série V, nos equipamentos da série S, além também dos nossos NVRs, todos eles com 5 anos de garantia.
Além dos 5 anos de garantia, a Vivotec também possui o programa de extensão de garantia, né? Esse programa de extensão de garantia, você pode colocar até 3 anos de garantia no programa de garantia estendida, né? Isso significa, sim, que uma 87 V3, que já possui 5 anos de garantia, já consta essa informação no datasheet, com um programa de garantia estendida, você consegue chegar em até 8 anos de garantia desse equipamento, né? E a gente está falando de equipamento que hoje suporta, que hoje possui, na verdade, mais de 850 mil horas de MTBF. Então, realmente, é confiança no produto e na robustez do equipamento. E aqui um vídeo de lançamento da série 87 V3, né? Falando um pouquinho sobre as suas características, né? Uma comparação direta entre a variação de lente, né, que a gente possui desses 3 modelos. Aqui a gente está falando da Bullet, da IB9387 e HTV3. A extração de atributos analíticos que todos são processados embarcado e comunicação desses metadados com os principais VMS de mercado, né? A extração de cor mesmo no ambiente noturno, com baixa luminosidade, baixa iluminação, né? Aqui a gente tem uma imagem com bastante qualidade, bastante nitidez. A parte de cibersegurança, né? E as principais verticais que a gente tem utilizado esse produto, esse equipamento, principalmente no Brasil, né? No Brasil a gente tem feito muitos projetos aí de portos, aeroportos, rodovia, a gente está utilizando bastante a 87 V3. Então é isso, pessoal. Um pouquinho aí do que a gente tem de lançamento aí, falando um pouquinho sobre a 87 V3, né? Para não ficar tão cansativo aí, somente os principais os highlights aí sobre essa nova série aí de câmeras da Vivotec. Eu acho que é interessante, pessoal, se alguém tiver algum questionamento, alguma pergunta, alguma dúvida sobre os produtos aí, quiser aproveitar uns minutinhos agora, né, Alexandre? Isso aí, pessoal. É só levantar a mão, a gente abre o microfone para você, ou se você quiser colocar no chat, a gente já aciona aqui o Rafael e a gente vai respondendo aí as dúvidas de vocês. Quero avisar também que a gente vai fazer um sorteio já já. A Juliane já está preparando ali o esqueminha para a gente, tá bom? Um pouquinho de paciência. Acho que a apresentação foi bem clara aí, pessoal. Acho que consigo compreender bem a apresentação aí que trouxe com as informações. Bacana, fico à disposição. Se tiver alguma pergunta, acho que tem no chat, tem alguma pergunta aqui. Não estava vendo o chat. No chat não chegou nenhuma ainda, viu, Rafa? Deixa eu ver aqui na perguntas e respostas, também ninguém mandou. Agora chegou uma perguntinha ali, vamos ver. Denilze, se existe possibilidade de fazer teste de homologação dos clientes? Sim, sim, sim. Nós temos um estoque bem interessante previsto pelo pessoal da Alca, que está fazendo essa importação, né? Essa câmera, eu gosto que esteja feitas as homologações, os testes com esse tipo de equipamento, tá? Então, sim, acho que a forma mais fácil é vocês entrando em contato, principalmente com o Silvio, da área comercial da Alca, para que ele faça esse registro dessa oportunidade e viabilize a homologação, viabilize a POC. Sim, hoje a gente até tem alguns modelos que já chegaram para nós, com um projeto específico, e a gente trouxe alguns modelos exatamente para fazer essas POCs, tá, Denilson? Então a gente tem disponível sim, as que chegaram já estão rodando aí em algumas homologações, mas pode entrar em contato aí comigo, com qualquer pessoa do nosso time comercial, que a gente procede aí com a análise da viabilidade, né, da sua demanda, e a gente consegue sim mandar um equipamento desse, seja para conhecimento de vocês, mesmo dentro da Focus, ou para homologação dentro de um cliente, de um projeto específico, a gente consegue viabilizar sim uma homologação e uma POC aí para esses produtos. Para esse e para outros produtos também, né? A gente tem hoje aí uma série de projetos em andamento que tem speedometers em POC, tem câmeras de LPR, tem câmeras de contagem. Então, todo o portfólio da Vivotec aí da linha de projeto, se precisarem de homologação, alguma coisa específica, pode entrar em contato com a gente aí, que a gente viabiliza sim. A gente tem uma pergunta aqui do Sidney Silva, da Zexit. Quanto à integração dos analíticos com os VMS, o equipamento já está integrado ou está em processo de integração com a Axion One? Todos os analíticos, o Smart VC, ele se comunica via um VIF com o Axion One,
tá? E os analíticos de extração de atributos, né, esses novos analíticos, eles estão em processo de integração e homologação com a Axon, tá? Mas isso internamente em Lab já foi validado já. E a outra pergunta do Kanashira aqui, se essas câmeras têm certificação para área limpa e centro cirúrgico. Eu não me recordo qual que é a certificação para essa área. A gente utiliza essas câmeras em alguns ambientes, sim, mas eu não me recordo qual que é a certificação. Eu sei que a certificação mobile, trepidação, por exemplo, é a N50155, né? A de área limpa, centro cirúrgico, eu não me recordo qual que é a certificação. Você sabe, Silvio, qual que é a certificação para essa área? Não, não sei. A gente tem as câmeras, inclusive, da 87 HT, da versão antiga, em alguns projetos de hospitais, mas eu não sei responder aqui também, Kanashiro, especificadamente se a gente tem esse protocolo. Na verdade, eu desconheço a informação de qual que é o protocolo específico para a área cirúrgica, mas eu acho que você já deve estar em contato com alguém do nosso time comercial aí, é uma pergunta interessante. Nós vamos levantar essa informação para ti, entender um pouquinho melhor esse cenário aí, para ver se ela consegue atender essa demanda. Só me passa qual que é a certificação que eu valido. Mas eu acredito que sim, por conta da membrana dela que é impermeável, né? Então não permite acúmulo de bactéria, né? Porque não permite umidade, então não tem acúmulo de bactéria. Então eu acredito que sim, mas seria importante a gente validar para a gente poder documentar também que ela suporta essa certificação para essas áreas de risco. E um rápido comentário, né? Me mandaram uma mensagem aqui pelo WhatsApp, não mandaram no chat. Para quem não está acostumado com a Vivotec, com as soluções da Vivotec, todas as câmeras de 5 megapixels da Vivotec, elas também podem trabalhar em 2 megapixels com um Plus, né? Você trabalha em 2 megapixels com 60 frames por segundo. Então, a 87V3 ela é uma câmera de 5 megapixels, 30 quadros por segundo, ou seja, 30 fps, mas você pode configurar essa câmera para que ela se torne uma câmera 2 megapixels, suportando até o máximo de 60 frames nos seus 3 fluxos de vídeo. Então, você pode sim trabalhar com um fluxo 5 megapixels 30 frames e os outros 2 fluxos de 2 megapixels e 60 frames. 2 megapixels, para quem não sabe, é o Full HD, né? Então, essa câmera ela pode trabalhar em qualquer configuração do seu fluxo de vídeo, qualquer tipo de combinação, tá? Então, às vezes o pessoal me pergunta, Rafa, não tem mais no portfólio uma câmera 2 megapixels? Não, é que para nós, como fabricante de câmera, já não faz muito sentido você segmentar uma câmera 2 megapixels para uma de 5 megapixels, né? Por isso que essa câmera ela é tão versátil. É uma câmera que 5 megapixels, 30 frames, mas também pode ser utilizada como 2 megapixels até um máximo de 60 frames, 30, 12, 15, 7 frames. É bem interessante essa flexibilidade do sensor. Legal. Ô, Rafa, e ela também possui o Smart Stream 3? Sim, sim, sim. H265, nosso padrão, né? O nosso discurso mais forte de compressão de banda, o H265, e também o Smart Stream 3. Então, quando a gente trabalha aí H265, Smart Stream, a gente está falando de uma redução de throughput e armazenamento de mais de 80%, chegando em 90%, né? Então, hoje a gente sabe que no projeto Storage é muito caro, a gente sabe que o cálculo e o consumo de banda deve ser bem calculado para você não ter problemas com a sua rede, e é por isso que a gente reforça bastante aí o H265, né? E também essa tecnologia do Smart Stream de compressão de banda. Legal. Fábio Pacheco mandou uma outra pergunta aqui, ó. Foi falado que os recursos de analíticos são integrados com os principais sistemas VMS do mercado. Tem algum NVR AI da Vivotec, AI de inteligência artificial, eu acredito, né? Correto. Que seja compatível com extrair os dados do analítico ou somente no VSS? Excelente pergunta. Todos os novos NVRs da Vivotec, o ND 9326P e o ND 9426P, o de 8, de 16 portas, né? E o nosso novo de 32 portas, todos eles têm capacidade de extração desses analíticos embarcados nas câmeras, né? Então você pode, por exemplo, trabalhar um projeto hoje com os NVRs da Vivotec e as câmeras 87V3 e você vai ter a mesma interface que você veria no plugin da Genetec, no plugin da Milestone ou no nosso software no VSS.
Isso que eu mais gostei do lançamento dessa câmera. É extremamente transparente a interface dos analíticos. Então, entra no nosso site. Entrou no nosso site, você vai ver o símbolo AI. Esse símbolo AI de inteligência artificial, tanto nos NDs quanto nas câmeras, significa que essa câmera tem inteligência artificial e significa que os NVRs interpretam sim esses metadados. Show de Importante. bola. Quer falar alguma coisa aí, Silvio? Não, eu ia comentar aqui que tem todas as integrações aí, que a gente tem todas essas habilidades no VSS também, né? Essa integração nativa aí 100%. E, Rafa, no Deep Search, tem integração com algum outro VMS já pronta? Com outro VMS que eu não tenha citado, o iMac Symfony, Cognify, o NCSI, né? Mas hoje de mercado, o que a gente mais vê hoje nos projetos aqui no Brasil, Genetec, Milestone, GeForce, Estão todos já homologados, né? e sim, o Axon, a gente só está validando aí a homologação, eu acredito que via plugin também. Perfeito. Além dessa garantia de 5 anos, Rafa, existe alguma outra adicional? Essa câmera ela já tá com essa garantia? Como é que funciona isso aí com a Vivotec? Ela já tem os 5 anos de garantia, né? A série V, a série S, né? E Uhum. essa também você consegue aplicar o programa de garantia estendida aí. O programa de garantia estendida ele é anual, né? Então você pode renovar ele você pode assinar ele 1 ano, 2 anos ou no máximo 3 anos, né? Então essa câmera chegaria, por exemplo, 5 anos mais 3 da garantia estendida até 8 anos, né? Legal. Show de bola. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? A gente já pode partir aí para o sorteio, para os avisos finais. O que vocês acham? Ju, a Juliane deve estar aqui conosco. Coloca aqui no chat para a gente o número da sorte de cada um que está participando aí. Aí, pessoal, nós temos aí 42 pessoas inscritas. Se ela colocou alguém da Alca aí, já estou avisando que vai ser desclassificado, viu, pessoal? Então, o pessoal da Alca não pode concorrer. Dessas 42 pessoas que estão aqui conosco, guarde bem o seu número da sorte, que está aqui no nosso chat. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e a gente vai fazer via web aqui ao vivo, né, de uma maneira bem simples aí, aproveitando para falar do nosso site. Se vocês quiserem ter alguma informação sobre Vivotec, na parte de produtos nós temos aqui bastante informação. O nosso blog também tem informação toda semana tem um conteúdo novo. Essa semana nós falamos da nossa visita à ISC West, lá em Las Vegas, junto com o Rafael. Tivemos lá no stand da Vivotec, tivemos lá num jantar que a Vivotec ofereceu aí para os parceiros, né? Agradecer de antemão aí ao Rafael, chegou de viagem, está meio virado até hoje, não se Pô, adaptou. E tem muita coisa, ó, o pessoal que perguntou da área da saúde, tem conteúdo para a área de saúde, tem vários outros conteúdos que vocês podem acessar aqui e poder se informar a respeito de vários temas. Toda semana, toda quarta-feira tem um conteúdo novo. Nós também temos o nosso canal no YouTube, que também esse webinar vai estar disponível para vocês depois. É só acessar o nosso canal no YouTube e você vai ter acesso ao webinar na íntegra e com todas essas informações. Aproveito para dizer para você que se você participou desse webinar, você concordou aí em estar conosco nessa gravação, tá, pessoal? Então tá aqui o nosso site aí com essas ofertas. Quero falar também a respeito da certificação, essa é a nossa página de eventos. Se você quer saber um pouco mais sobre a Vivotec, agora em junho nós vamos ter uma certificação da Vivotec que vai acontecer em São Paulo, nos dias 11, 12 e 13 de junho. Essa é uma certificação fundamental 1, que é uma certificação hands-on, né, Rafa? Quer falar um pouquinho sobre essa certificação para o pessoal aí, por gentileza? a certificação Vivotec Fundamental Level 1, ela é uma certificação focada a quem realmente vai configurar o equipamento, quem realmente vai instalar o equipamento. É uma certificação 100% hands-on, então é onde você de fato vai aprender a configurar um algoritmo, a configurar o analítico, onde você vai ter experiência prática de instalação do equipamento, vai conhecer o hardware de fato, os conectores, né?
Então, ela é focada principalmente em quem dá manutenção, no instalador, no integrador e também ao cliente que quer ter mais conhecimento do equipamento como um todo e da própria parte de instalação e configuração, né? Então, é focada já para quem tenha pelo menos uma experiência, um background técnico, né? Porque o objetivo é uma certificação extremamente técnica, vai escovar bytes, vai escovar bits, né? Vai falar também de topologia, mas vai focar muito no conhecimento dos equipamentos como um todo. Câmeras, NVRs e um pouquinho também de soluções PoE, switches, injetores e acessórios no geral. Então, pessoal, para você aí que tem interesse em participar dessa certificação, são poucas vagas, né? Normalmente as nossas certificações elas vão até 10 vagas. Nós abrimos aí um espaço um pouquinho maior. Nós temos 16 vagas disponíveis. Se eu não me engano, já preencheu a metade, tá? Para essa certificação em São Paulo. O local muito interessante. Nós vamos estar ali perto da Avenida Paulista, pertinho de metrô, fácil acesso, hospedagem. Então, tá muito fácil de você participar. Agora em junho, então se programe aí, se tiver dúvida, pode entrar em contato conosco, o nosso WhatsApp pelo site, você aciona o nosso time aqui comercial aí para poder dar todas as informações para você, além de buscar essas informações aqui no nosso site, tá certo? Vamos para o que interessa, espero que você já tenha, aliás, o que interessa extra campo, né? Tudo aquilo que nós falamos. Quantos números são? A Ju me mandou aqui 42 números, né, Ju? Então vou adicionar aqui, olha. Do Isso, número. do 1 ao 42. Isso. Do número. Opa, peraí. Sortear dois números entre o número 1 e 42. Boa sorte para você. Espero que você leve aí a sua caneca Vivotec de presente. Tá bom? Então vou sortear agora, hein? Atenção. 1, 2, 3 e. Número 32 e número 5. Confere aí, Ju, quem é, por favor. Eu tô sem abrir a tela aqui. A Ju tá conferindo aí, ó. Número 32 e número 5. 32, Fábio Miranda. Tá presente? Aê, Fábio, tá presente? Se não tiver presente, a gente A sorteia gente faz outro, hein? outro sorteio. E o número 5, Jonathan Eduardo Briceno Osuna. Aí, Jonathan. O Número 5, número 5 é Elvio Souza. Elvio Souza. Eu acho que Perdão. você tava olhando na nossa planilha geral. 5, Elvio Souza, perdão. Isso. Então, o Elvio, você ganhou uma caneca Vivotec. Ele tá por aí? Levanta a mão aí, comenta no chat, por favor, Elvio. Ele tá online aí, Ju? Confere pra gente, por favor, senão a gente já sorteia outro número. E o número 32, que é o Fábio Miranda. Tá por aí, Fábio? Manda um alô pra gente aqui no chat, por gentileza. Xiii. Temos... Manda Tá, para. respondeu aqui, ó. O Fábio respondeu. Aí, Fábio. Respondeu. Parabéns, Fábio. Você segura um pouquinho a hora que acabar o webinar aí pra gente pegar seus dados aí e já te mandar, tá bom? Olha, se for rodar o sorteador de novo aí, o Kanashiro pediu para incluir ele. Acho que ele não estava na lista dos inscritos. Ele acessou pelo link aí agora. Ah, tá joia. Então ele fica com o número 43, viu, Kanashiro? Ok. Então vou sortear novamente. Vamos lá. Então vou sortear um só agora, tá bom? Entre 1 e 43 e dizer que quem foi o número 5 aí não vai participar, hein? Ele já ganhou. Atenção, vou soltar. Número 16. Vamos conferir. Número 16.
Paulo. Você tem essa informação aí do Paulo, ô Ju? Paulo da I3S Consultoria e Serviços. Tá por aí, Paulo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos lá, de novo. Eita. O e-mail dele é paulojunior@i3sconsultoria.com.br. De novo aqui. Um número entre 1 e 43. Ah, número 5 já foi. Perdeu. 43. Número 21. Se não sair, vou ficar para mim, hein? Eduardo Oliveira. Eduardo Oliveira. O Eduardo Oliveira estava aqui, tá? Ele até tinha mandado uma mensagem agradecendo ali, pessoal, agradecendo a apresentação. Eu acho que ele já encerrou ali, mas ele estava acompanhando o webinar com a gente aí sim. Eu vi que ele mandou aqui a mensagem logo depois que foi o seu primeiro sorteio. Eduardo? Então, a diretoria falou aqui, nós vamos enviar então para o Eduardo o brinde dele, nós já temos aí as informações dele lá. Pessoal, é isso, quero dizer para você o seguinte, último recadinho. Nós temos aqui na Alka, nós produzimos um conteúdo sobre a V3, tá? É um folder explicativo que tem todas essas informações, as características, fala sobre o Smart VCA, fala sobre a qualidade das lentes, da imagem, né? Que as lentes traz aí para esse equipamento, fala toda a parte de cibersegurança. Isso aqui está disponível para você. É só entrar em contato aí com o seu representante comercial. Se você ainda não é um cliente Alka, é só fazer um contato conosco através do e-mail que está no nosso site ali, acessar essas informações. Deixa eu parar de compartilhar, senão vocês não vão ver, né? Aí. É só você entrar em contato que a gente manda para você aí esse folder com esse conteúdo para você de maneira gratuita. Chega aí. E por fim, o último recado, prometo para você, para a gente não estourar, faltando um minutinho para o final aí, para a gente cumprir o horário. Você que se inscreveu e participou conosco, você vai ter frete grátis para compras de qualquer produto Vivotec, não é só V3. Então, se você fizer qualquer aquisição nos próximos 30 dias de produtos Vivotec acima de R$ 5.000, né? Você fez o seu pedido ali do seu projeto, qualquer compra que atinja esse valor, o frete é grátis para você, você vai receber via frete grátis numa promoção que a Alka está fazendo, exclusivo para você, para sua empresa que se cadastrou aqui. Então, qual é a condição? Primeiro lugar, ter se inscrito no webinar. Se você está aqui, com certeza você se inscreveu e ter o nome da sua empresa ali, mesmo que não seja você, a sua empresa, né? Você como um integrador aí, cliente, que for fazer a sua aquisição, frete grátis para você. Provavelmente o nosso time comercial aí vai enviar aí uma comunicação para vocês informando sobre essa oferta especial que a Alka transmitiu. Rafa, muito obrigado. Quer fazer aí alguma consideração final? Somente agradecer a oportunidade aí e o tempo disponível aí de todos os participantes aí e parabenizar mais uma vez aí pela organização do webinar, cara. Show de bola e ficamos no tempo certinho, hein? Você viu só? Ensaiamos quase 3 horas para isso. Obrigado, pessoal. Um abraço para vocês. Silvio, alguma consideração aí? Quer mandar um recado? Queria agradecer novamente aí o Rafael, está sempre presente, né, nos eventos que a gente faz, grande parceiro nosso, a Vivotec. Agradecer a todo mundo que tirou uma horinha aí do dia, a gente sabe que todo mundo é corrido, mas estão aí para acompanhar com a gente, pegar um pouco mais de informação, e agradecer também você, Ale, por estar sempre promovendo bons eventos aí para levar para os nossos integradores e apoiar nas informações aqui junto com o nosso time comercial.
Esse é nosso time todo aí junto aí, merece aí aplausos. Valeu, galera. Um abraço para Valeu, você. pessoal. E, por favor, aí, o Eduardo, a gente já tem o contato, né? A gente já sabe quem é o cliente. E o Elvio, por favor, fica um pouquinho aí para a gente bater um papo aí sobre. Fábio. É o Fábio, né? Ah, é o Fábio, desculpa, o Fábio. Por favor, segura um pouquinho Ué, aí o para a Elvio gente não pegar tava. aí as suas informações, por gentileza. Um abraço para você, até o próximo webinar aí.